Voltei, professor Pedro de Biologia na área de novo. Gente, vamos falar rapidinho aqui do fator RH, que eu havia comentado na outra que eu tava falando do grupo ABO, né? Tá falando do grupo ABO. E falei para vocês que para determinar o positivo e negativo do sangue, isso é determinado por esse fator, o fator RH, ok? Como significa? O que significa isso? Como é que funciona isso? É simples, ó. Presta atenção, quando a pessoa possui o fator RH, né? Quando ela possui o fator RH, ela é positiva. Então, quando o sangue tem o fator, ok? Quando o sangue tem um fator, ela é positiva. Eu, por exemplo, sou A positivo. Então, eu tenho o fator RH no meu sangue, ok? Então, quando você possui esse fator, você é positivo. Quando não tiver, né? Não tiver, falta um R aqui. Coloquei. Quando não tiver o fator RH, ele é negativo. Quando o sangue da pessoa não tem esse fator, não tem essa proteína presa na hemácia, tá? É uma proteína que fica presa na hemácia. Quando essa pessoa não tem, né? Ela é negativo. Significa que o negativo significa que não possui o fator RH. Ok? Eu tenho sangue B negativo, professor. Então, significa que você é do grupo B, né? Você tem B, mas você não tem o fator RH no seu sangue, ok? Então, você é negativo. Qual o grande problema que você tem que entender sobre isso, né? É durante a transfusão, né? Durante uma transfusão. Por quê, professor? É simples, eu vou te explicar. Presta atenção comigo aqui, ó. Imagina o seguinte, com uma pessoa que ela não tem esse fator, né? Ela não possui o fator RH. Se por um acaso ela recebeu o sangue de alguém que tem esse fator, suponha, por exemplo, que a pessoa seja... Deixa eu pegar aqui outro papel aqui. Que a pessoa seja A positivo, meu caso, por exemplo, e vou doar um sangue para uma pessoa que seja A negativo. Isso não pode, ó, vermelho aqui, ó, riscando. Não pode fazer isso, tá? Você não pode doar um sangue para o A positivo para o negativo. Esse caminho não pode ter. Pode ser o inverso, sim. Por quê, professor? Imagina comigo, ó. Dentro desse corpo, desse organismo aqui, não tem o fator. Certo? Por isso que ele é negativo. Quando, pessoal, entra o sangue positivo nele, né? Esse organismo cria anticorpo contra o positivo. Entendeu? Então ele não tem, não tem aquela proteína lá. Então se entrou proteína estranha no teu corpo, o seu sistema imunológico obviamente, vai se defender. Então vai criar um anticorpo contra esse aqui. Olha só, presta atenção que eu vou falar também. Entenda bem isso também. Isso quer dizer o seguinte, isso é uma transfusão que o cara recebeu uma vez, né? Ele é A negativo e recebeu essa transfusão. Por acaso ele sofreu um acidente de novo, ele precisar de novo de sangue, se por um acaso novamente ele receber um outro positivo, dessa vez ele vai morrer. Por quê? Porque no corpo dele já está cheio de anticorpo contra o positivo. Quando ele reconhecer esse positivo aqui, ó, ele começa a destruir. Só que não esqueça, gente, que o sangue, ele infiltra, assim, vai para todas as vísceras, todos os órgãos. Então, quando ele vai destruir, o corpo vai destruir a hemácia, não vai destruir apenas o hemácia, vai destruir tudo que está hemácia. É simples assim, tá? É como se você estivesse vendo um carro pegando fogo e em vez de você ir lá e apagar a chama que está em cima do sei lá, do banco, você pega e joga gasolina no carro inteiro, fode a porra do carro inteiro, queima todo o carro. Então é isso. Na verdade, ela vai lá e destrói todo o órgão, ok? Então, ó,
Nesse caso, se a pessoa receber o negativo, receber sangue de positivo, vai criar anticorpo dentro dela, tá? E numa outra oportunidade, se por acaso receber de novo, dessa vez ela vai morrer, ok? Eu vou falar um caso daqui a pouco, vocês vão entender bem o que eu tô falando. Então, ó, uma pessoa negativa não pode receber sangue de positivo. Já ao contrário, pode, professor? Pode, uai. Porque pensa o seguinte, ó, o cara é negativo, certo? Vai doar para uma pessoa que seja positiva. Ele não tem nada. Que diferença faz para alguém que já tem? Você entendeu? É como se tivesse 0 entregando por 1. Uai, não tem diferença nenhuma. Então, o negativo pode doar sim para o positivo. O contrário que não pode. Tá? O positivo não pode doar para o negativo. De novo, o negativo pode doar para o positivo. O contrário não pode, o positivo não pode doar para o negativo. Olha aqui, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Eu vou até deixar em branco, eu vou escrever junto com vocês enquanto eu estiver explicando. Esse aqui, gente, é um acometimento que acontece com as pessoas que são negativas, obviamente, as mulheres que são negativas. É uma condição chamada eritroblastose fetal. Presta atenção comigo. Imagina o seguinte, quando uma mulher, ela é negativa, ok? Aí ela vai ter um filho. Ficou grávida, né? Ficou grávida, vou pegar a caneta aqui. Ficou grávida, né? E vai ter um filho. Só que o feto dela é positivo, tá? Ou seja, o parceiro dela era positivo e passou essa condição genética para o feto, para o filho, para o nenenzinho. Então, o feto é positivo. Olha o que vai acontecer, pessoal. Se por um acaso, presta atenção, em algum momento da gravidez, o sangue desse feto entrar em contato com o sangue da mãe, da gestante, a mãe vai desenvolver anticorpos antipositivo, né? Contra o fator RH, ok? Então ela vai desenvolver isso nesse feto. Isso, pessoal, na primeira gestação. Ok? Agora imagine o seguinte. Imagine, passou, cresceu, neném tá lá bonitão, né? Tá lindão. E a mulher resolve ter outro filho aí. Por que não? Então ela vai ficar grávida de novo. Ok? Nessa segunda gravidez, nessa segunda gestação, o feto também, esse segundo feto, ele é positivo. Agora o bagulho ficou louco, pessoal, né? Agora o bagulho ficou louco. Por quê? Por ele ser positivo, a mãe aqui, ó, ela tem anticorpo antipositivo. Mano, quando esses anticorpos, eles descobrem que esse feto tá lá, eles começam a destruir o feto, tá? Causando um negócio chamado aborto espontâneo, tá? Então, esse feto, nessa segunda gestação, ele vai sofrer uma ação desses anticorpos que está na mãe, que foi desenvolvido lá na primeira gravidez, tá? E ele vai ser destruído por esses anticorpos, ok? Ai, professor, eu tô fudido então, que eu tenho sangue negativo, eu só vou poder ter um filho, então... Não, mulher, fica tranquila, tá? Fica tranquila, você pode ter 2, 3, pode ter lá o seu time de futebol, fica tranquila, pode ter uma caralhada de filhos, não se preocupe não, tá? O que você tem que fazer é que toda gestação, né? Por isso que você tem que fazer pré-natal, né, pessoal? O pré-natal, uma das coisas que eles avaliam e descobrem logo no começo, lá no pré-natal, é se você, o seu tipo sanguíneo. Se descobre que você é negativa, uma das coisas que eles vão aplicar em você durante a gestação é uma vacina.
tá? Uma vacina que coíbe a produção, o desenvolvimento desses anticorpos. Ou seja, você pode ter seu filho tranquilo, ok? Ah, professor, e se meu feto for negativo? Uai, gente. Uai, sou. Se é negativo, não há problema nenhum, né, uai? Porque o anticorpo só vai acabar, só vai destruir quando é positivo. Se tá negativo, tanto faz, não há problema nenhum. Beleza? Então, a eritroblastose fetal acontece em gestantes que são negativas, tá? Não possui o fator RH. Durante a primeira gestação, né? O feto sendo positivo, o sangue entra em contato com a grávida, com a gestante, desenvolvendo anticorpos. Esses anticorpos ficam lá dentro dela e na segunda gestação, caso ocorra novamente um outro feto positivo, esse feto vai sofrer uma ação desses anticorpos. Eles vão agir contra ele, destruindo ele, até causando esse aborto aí, tá? E isso acontece, obviamente, né? Só nesses casos. Por isso que existe a vacina, né? A vacina para não deixar essa produção, esse desenvolvimento dos anticorpos. Ok? Valeu, paz e bem. Até a próxima, hein? Tamo junto.